Olá, meus queridos, tudo bem? Eu achei que vocês iam ficar sem vídeo essa semana porque meu celular deu PT, ou piti, ou como vocês entenderem aí, que na minha linguagem quer dizer que ele está ruim, está travando ou está querendo me deixar na mão e eu ia deixar vocês sem vídeo por um tempo, mas aqui estou tentando fazer um teste, ver se funciona. Vamos ver se ele me grava, vamos ver se eu consigo editar. E se vocês estiverem vendo esse vídeo é porque deu certo. Meus queridos, então vamos pro último vídeo da nossa série de Vozes Femininas dos Avivamentos, livro de Ruth Salviano. Os últimos vídeos que eu tenho feito aqui foram baseados nesse livro, né? Os últimos vídeos contando a história da história das mulheres, as mulheres na história da igreja. Foi baseado nesse livro e aqui nós vamos os últimos personagens que eu quero compartilhar com vocês aqui, baseados nesse livro. E óbvio que tem muito mais do que eu mostrei pra vocês aqui, então comprem o livro, um pouquinho grosso, mas com muitas informações boas, tudo que aconteceu no século XVIII, as mulheres que contribuíram, momentos de grandes acontecimentos como a Revolução Francesa, Americana, movimentos filosóficos, ideias filosóficas como o iluminismo, o proto-feminismo, enfim, muitas coisas aconteceram nesse período, muitos avivamentos também, como o avivamento metodista, wesleyano, calvinista, avivamentos dos Estados Unidos com Jonathan Edwards, George Whitefield, Dale Moody, entre outros. E neste vídeo nós iremos falar sobre o avivamento do século XIX, que foi com esse que eu acabei de dizer, Dale Moody. E nós temos com ele duas mulheres que fizeram parte ali da vida dele, né? E que tomaram rumos diferentes. E fica também de exemplo para nós, que, como eu já disse aqui em alguns outros vídeos, toda a nossa teoria, né, de vida, ela vai nos levar a termos práticos. Então, se nós temos uma ideia sobre a vida, sobre como viver a vida, nós iremos colocar isso em prática na nossa vida, né? Então, se nós temos uma ideia baseada na fé em Jesus Cristo, no cristianismo, na palavra de Deus, nós iremos viver de uma forma. Se a nossa vida é baseada em filosofias, em algumas ideias, em política, em algumas formas de pensamento da nossa cultura ou sociedade, nós iremos viver de acordo com aquilo. Então aqui nós temos duas mulheres que viveram no mesmo período, que conviveram com o mesmo homem, que porém tomaram caminhos e rumos diferentes. E sem mais delongas, as mulheres que eu estou falando, que eu irei falar hoje, é a nossa querida compositora, musicista Fanny Crosby, nossa compositora cega que contribuiu muito para a história do avivamento, né, com Dale Moody. E por outro lado, nós temos uma ativista, considerada de acordo com o Google, se você pesquisar lá você vai ver o nome dela, uma ativista feminista chamada Frances Willard. Ela que liderou o movimento da temperança, um movimento muito importante na história. Acho que vocês vão achar pouco assunto aqui na internet sobre, né? Mas tem muitos livros falando sobre esse assunto. O movimento da temperança foi um movimento que aconteceu muito mais de pauta social / político ali no século XIX. Pode-se achar ou entender que foi talvez um movimento bom, porque era no direito das mulheres e tudo mais, mas de acordo com a história não exatamente. Foi um movimento político que, embora parecesse bom a princípio, na verdade foi uma luta de uma mulher incrédula, que não cria na conversão de pessoas e que por isso acreditava que luta política e filosófica seria mais eficaz do que a pregação do Evangelho. Então eu vou tentar achar aqui alguns textos pra gente ler junto e vou botando aí na tela pra vocês. Enquanto isso eu vou levantando aqui pra ver se tá gravando, se tá funcionando. Ok, vamos continuar. Então vamos falar sobre primeiramente Dale Moody. Dale Moody foi um pregador avivalista que contribuiu muito para o avivamento ali no século XIX nos Estados Unidos. Ele, quando ele saía para pregar, ele era um pregador itinerante.
Quando ele saía para pregar, ele estava sempre acompanhado do seu músico, né? Ele acreditava que a música era uma forma de preparar o coração das almas para receber a palavra de Deus. Você pode dizer que isso é emocionalismo? Eu posso concordar com você em parte, porque eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja e realmente a música, ela é um meio de graça que Deus nos dá, não apenas para mexer com o nosso emocional, mas para que nós possamos render glórias àquele que nos salvou. Então eu confio muito que D.L. Moody não estava errado nas suas ideias, não. Totalmente, né? Então ele era acompanhado sempre do seu músico chamado Ira David Sucking. Eu acho que é assim que fala, porque é em inglês, né? Como é que fala Ira em inglês? Ira. Não sei. Vou chamar ele de Ira. O nome dele em português, Ira. Talvez em inglês se pronuncie de outra forma, mas é este nome que está embaixo para vocês. E ele era sempre acompanhado do seu músico, que tinha uma bela voz, que sempre preparava as pessoas para a pregação que viria depois com D.L. Moody. Acontece que, de acordo com a história, a maior responsável pelas músicas que Ira David Sucking cantava era ninguém menos que Fanny Crosby. Talvez você já conheça ela aí, porque muitas das músicas presentes nos nossos hinários, seja o HCC, seja o Novo Canto, né? Ou o Cantor Cristão, muitos dos nossos hinários contêm diversas músicas de Fanny Crosby, e muitas dessas músicas nem está o nome dela, porque ela escreveu tanta música que ela tinha até vergonha de colocar o nome dela, então às vezes ela colocava só um codinome ali, um pseudonome, para não dizer que foi ela que escreveu a música, mas ela de fato contribuiu e muito para este movimento avivalista. Fanny Crosby era uma mulher cega. Ela ficou cega graças a um erro médico ainda na sua infância, mas ela mesma diz que Deus tirou os olhos físicos dela para que ela pudesse ver o mundo espiritual. Ela se casa também com um músico cego, pianista. Vou achar aqui o nome dele para vocês. Então, Fanny Crosby se casa aos 38 anos de idade com um músico cego também chamado Alexander Van Alstyne, acho que é assim que fala. Um músico cego conhecido como um dos melhores organistas de Nova York. Os dois eram cegos e na mesma medida em que Fanny compunha, ele tocava ali, auxiliando ela nessa obra tão linda. Um dos hinos mais conhecidos de Fanny se chama Safe in the Arms of Jesus, que traduzido se chama Salvo por Jesus Cristo. Traduzido aqui, que foi traduzido para nós, né? Não é essa a tradução, vou deixar a tradução literal aqui embaixo. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Salve em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer, que gozo, enche meu coração. Mas que foi traduzido para o nosso português foi dessa forma: salvo por Jesus Cristo. E uma parte desse hino diz: creio que foi ditado pelo Espírito Santo e que nasceu para uma missão. Ele foi escrito depois que o seu filhinho, ainda bebê, morreu enquanto dormia. Fanny teve apenas um filhinho e esse seu filhinho, ainda bebê, morreu, e depois disso ela não teve outros filhos,
mas depois da morte de seu filhinho, ela compôs algumas músicas baseadas nesse luto que ela estava vivendo e que a dor dela contribuiu ainda mais para o reino de Deus. Fanny acabou conhecendo Daley Mood e entrou numa parceria com ele ali de compor hinos para, né, o seu músico, Ira Date, e que ela receberia umas quantias em dólares para isso, né? Algumas pessoas criticavam, dizendo que ela recebia muito pouco pelos direitos autorais das músicas, né? E quanto a isso, ela respondeu: embora muito achassem que ela era explorada ou que deveria pedir mais dinheiro por suas composições, ela não concordava, considerando que seus hinos eram seu trabalho para Deus e que sua recompensa era a influência deles na vida daqueles que os ouviam. Um hino bem conhecido dela também, que foi traduzido para o nosso português aqui, se chama Que Segurança, Sou de Jesus. Que segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. E esse hino foi escrito na lápide dela em 1955, vamos ver aqui. Ela morreu em 12 de fevereiro de 1915 e a pedra onde ela foi sepultada era simples, porque ela havia pedido para que não fizessem um monumento sobre ela, sobre o nome dela, nada disso. Ela pediu, e tá, aqui Ruth escreve, né? Como pedia, tinha gravadas simplesmente as palavras Our Fanny Shitty What She Called. Falei certo? Não, né? Mas traduzindo fala assim: Tia Fanny, ela fez o que pôde. Foi o que ela pediu para que escrevesse na lápide dela. Mas em 1955, e aqui não está escrito, mas eu pensando, né, com os meus botões, provavelmente depois de 2 guerras mundiais, né, só quem viveu na guerra, quem lutou, né, pelo seu país, sabe o que é uma guerra, o que representa uma guerra. Então, provavelmente as canções de Fanny contribuiu muito para o alento, para o consolo de muitas pessoas que, em meio a sofrimentos, que em meio a perdas, pôde encontrar ali consolo em suas canções. Então, em 1955, um grande monumento foi erigido sobre o seu túmulo, homenageando essa serva de Deus, e merecido, né? Incluindo a primeira estrofe do hino, Que Segurança, Sou de Jesus. Mulheres como ela servem de modelo cristão, cada uma com o seu dom específico, com sua capacitação divina e principalmente com sua disposição de servir a Cristo, independentemente das circunstâncias. Então, Fanny foi uma mulher que contribuiu muito para o reino de Deus com suas composições. As músicas dela ecoam até os dias de hoje. Nós temos diversas músicas compostas por ela que estão presentes no nosso hinário aqui no Brasil, né? Foi traduzida aqui para o português. Mas ela foi uma mulher que ela não quis ser aplaudida. Quando ela foi questionada sobre os valores que ela recebia pelas composições, ela disse que não era para os homens que ela fazia, não era para benefício próprio, mas era um presente para Deus. Ela compunha para Deus e para que pessoas pudessem ser edificadas e evangelizadas por meio das suas canções. Então ela não queria status, ela não queria ser reconhecida, embora sim, ela foi reconhecida porque contribuiu para o reino de Deus e muito. Em contrapartida, né, uma pessoa que conviveu também com Daley Mood, mas que não seguiu o mesmo caminho de Fanny Crosby, foi Frances Willard.